Olá, boa tarde a todos, membros de banca, professores presentes, colegas e demais ouvintes, irmãos de Cabo Verde e também de Portugal. É um prazer apresentar o nosso trabalho, intitulado Entre a Modernização e a Precarização do Trabalho, Dependência Estrutural, Exército Industrial de Reserva, Desindustrialização e a Reforma Trabalhista de 2017. De autoria de mim, Matheus Alexandre Floriano Patu, e Matheus Vieira de Melo Vilela. É uma pesquisa também teórica bibliográfica com uso de dados empíricos de desemprego entre duas metrópoles, Recife e São Paulo. A principal ideia do nosso trabalho é mostrar que a reforma trabalhista de 2017 não surgiu apenas como uma resposta à crise econômica de 2015 e 2016. Ela é resultado também de um processo histórico mais amplo, relacionado à forma como o capitalismo brasileiro se desenvolveu ao longo do tempo, marcado principalmente pela dependência econômica, pela desigualdade social e pela precarização das relações de trabalho. A nossa principal linha argumentativa é que essa reforma foi resultado de três fatores principais. O primeiro deles é a chamada modernização conservadora, ou seja, um desenvolvimento econômico que modernizou parte do país, mas manteve ainda assim muitas desigualdades sociais. O segundo fator deles é a desindustrialização iniciada nos anos 90, que aumentou consequentemente o desemprego e a informalidade. E o terceiro fator é a criação de um discurso político e econômico que passou a tratar os direitos trabalhistas como obstáculos ao crescimento econômico. Então, para desenvolver essa tal análise, utilizamos autores como Celso Furtado, Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes e Francisco de Oliveira. Celso Furtado, primeiramente, explica que o Brasil se industrializou de forma dependente, sem romper com as desigualdades históricas. O país cresceu economicamente, mas mantendo ainda assim estruturas sociais excludentes. Caio Prado Júnior mostra que a classe trabalhadora brasileira nunca teve total autonomia política e muitas vezes foi controlada pelo próprio Estado, servindo ele mesmo como principal tutela de defesa dos direitos trabalhistas. Isso ajuda a entender a criação da CLT durante o governo Vargas. A CLT trouxe avanços importantes para os trabalhadores, mas o nosso trabalho argumenta, primordialmente, que ela também serviu para organizar e controlar a força de trabalho urbana, ou seja, os direitos trabalhistas surgiram como proteção, mas também como forma de organizar o mercado de trabalho. É justamente por terem surgido dessa forma, esses direitos ficaram mais vulneráveis a mudanças futuras. Florestan Fernandes resume isso dizendo que o capitalismo brasileiro é dependente e associado, porque a elite econômica brasileira preferiu muito mais se integrar ao capitalismo internacional em vez de promover mudanças sociais mais profundas dentro do país. Outro ponto importante e que é primordial de se entender nesse nosso trabalho é o conceito desenvolvido por Karl Marx, que é o conceito de exército industrial de reserva. Esse conceito significa que o capitalismo sempre produz uma grande quantidade de pessoas desempregadas ou em trabalhos precários. Isso reduz, consequentemente, o poder de negociação dos trabalhadores empregados, porque o medo do desemprego faz com que eles aceitem condições piores de trabalho. Francisco de Oliveira aprofunda essa mesma discussão ao mostrar que a informalidade no Brasil não é apenas um sinal de atraso. Segundo ele, o trabalho informal faz parte do próprio funcionamento da economia brasileira. Ou seja, sendo assim, empregos precários ajudam a reduzir custos e acabam sustentando os setores modernos da economia. Então, a partir disso, defendemos que a reforma trabalhista de 2017 não criou apenas a precarização do trabalho, mas apenas deu forma legal a algo que já existia na prática. Quando a reforma legalizou o trabalho intermitente e ampliou a terceirização, ela institucionalizou relações de trabalho mais frágeis.
Também analisamos o impacto da desindustrialização nos anos 90. Durante os governos Collor e Fernando Henrique Cardoso, FHC, ocorreu uma abertura econômica que aumentou muito a concorrência internacional sobre a indústria brasileira. Muitas empresas perderam competitividade, fábricas fecharam e milhões de trabalhadores migraram da indústria para o setor de serviços e para a informalidade. No trabalho, utilizamos também, como exemplo, principalmente, as regiões metropolitanas de Recife e de São Paulo. Nessas regiões, o desemprego saiu de níveis históricos de cerca de 5% para números próximos a 20% em determinados períodos. Esse aumento do desemprego fortaleceu o que Marx chama de lógica do medo. Muitas pessoas passaram a aceitar trabalhos mais precários por receio de ficarem totalmente desempregadas. Também mostramos, nesse mesmo trabalho, que o salário real dos trabalhadores foi afetado tanto pela inflação quanto pela pressão do desemprego sobre os salários. Esse contexto ajuda a entender o cenário político da reforma trabalhista de 2017. Mesmo com o desemprego sendo consequência da desindustrialização e da crise econômica, o discurso político passou a afirmar que o problema era apenas a rigidez da CLT. Assim, os direitos trabalhistas começaram a ser vistos como custos e obstáculos ao crescimento econômico. A reforma, então, permitiu que o negociado prevalecesse sobre o legislado, em vários pontos, diminuindo a proteção mínima garantida ao trabalhador. Então, nas nossas considerações finais, concluímos que a reforma trabalhista de 2017 é resultado de um processo histórico ligado à dependência econômica do Brasil, à desindustrialização e também ao aumento do trabalho precário. Como continuidade da pesquisa, nós dois sugerimos investigar os impactos da reforma no período pós-pandemia e analisar como o crescimento do trabalho por aplicativos se relaciona com essa mesma lógica de flexibilização. Por fim, defendemos que a proteção ao trabalho não deve ser vista como um obstáculo ao desenvolvimento econômico, mas como uma condição mínima de dignidade e cidadania. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Simone de Andrade Amâncio e quero agradecer à Unifafiri pela oportunidade. Sou estudante de Direito da Uninassal Graças, 7º período. E nosso trabalho foi feito em conjunto também com outro estudante de Direito do 7º período da Uninassal Graças, Alessandra Borges da Costa. Ela está apresentando outro trabalho em outra sala, por isso ela não está aqui nesse momento. Bem, a proposta do nosso trabalho, o nosso título, Precariedade de Políticas de Apoio Psicológico aos Trabalhadores com Transtornos Mentais no pós-pandemia da Covid-19. Quero vos falar que também tenho uma formação de enfermeira. Sou formada pela Universidade Federal de Pernambuco, me formei em 1995. Muitos aqui não eram nem nascidos ainda. E no pós-pandemia resolvi cursar o curso de Direito. E como enfermeira que sou, vivenciei o pós-pandemia e vivenciei a crise, o ápice da pandemia. Por isso quis estar aqui, para que todos saibam a importância desse apoio psicológico aos profissionais, aos trabalhadores e especialmente aos trabalhadores da saúde, porque antes de ser enfermeira, sou trabalhadora e tenho orgulho disso. E por isso estou lutando pela minha categoria como enfermeira e futura jurista que serei. Então, a escolha da temática, do eixo, que é o adoecimento e o meio ambiente laboral, né, com o direito fundamental à saúde, foi motivado também por esse ser enfermeira, não é? E
digo a todos, amigos também de Portugal, amigos de Cabo Verde, a todos os congressistas, que há uma lacuna muito grande da parte do Estado, da parte de instituições, de empresas privadas com relação aos trabalhadores. Senti na pele, como trabalhadora da saúde, essa pandemia e esse período pós-pandêmico. E nosso objetivo neste trabalho é abordar essa precariedade do trabalho, sim. É apontar os altos índices que vêm crescendo de forma alarmante dos transtornos mentais que os trabalhadores vêm passando. A questão da depressão, a questão da ansiedade, a síndrome de burnout, tão temida entre os trabalhadores, é uma realidade. É uma realidade. E como estudante de direito e pesquisadora, né, que sou, venho com essa proposta de levar adiante em um artigo científico e trabalhar esse acompanhar da nossa legislação. Existe legislação? Sim. Nós trabalhamos a legislação nacional e internacional também. Temos a Constituição Federal. O artigo 7º, inciso 22, é bem claro que o ambiente seguro é um direito fundamental. O artigo 200, inciso 8, diz que o SUS tem um dever de proteger o meio ambiente, incluindo o ambiente laboral. Temos também a Convenção 155 da Organização Internacional do Trabalho, que diz que trabalho seguro é aquele que vai promover a prevenção com relação ao cuidado, à atenção nas relações interpessoais e nas comunicações. Pesquisamos também e encontramos, né, na evolução, no caminhar, na linha de tempo do ordenamento jurídico, encontramos a medida provisória. Não sei se os senhores e senhoras se lembram, mas a 927 de 2020, que teve a priorizou o crescimento econômico e deixou de lado os trabalhadores. E com essa medida veio mais ainda a precarização do trabalho, com relação a contratos de trabalho suspensos, acordos salariais que não foi a favor do trabalhador, pelo contrário, prejudicou o trabalhador. Mas há uma luz no final do túnel. Encontramos no nosso trabalho, nos nossos recortes, em artigos científicos, a Lei 14.831 de 2024. E essa lei, ela permite que aquelas empresas, instituições que trabalharem com apoio psicológico aos trabalhadores serão certificadas. E chegamos no divisor de águas. Chegamos à atualização da NR1, onde ela fala e deixa bem claro que é um dever nas empresas, nas instituições, colocar entre os riscos ao trabalhador as questões também no âmbito psicológico. E entre elas, o estresse, a sobrecarga, está entre essas pontuais, não é, medidas para serem revistas aí nas avaliações de riscos. E por que também não dizer o assédio que o trabalhador passa? Então, a conclusão que chegamos é que existe sim, existe legislação
Mas até que ponto ela é aplicada? Até que ponto ela é fiscalizada? É preciso cuidar deste trabalhador, porque somos seres humanos. Falo enquanto trabalhadora que sou também. E precisamos garantir a esse ser humano, a esse trabalhador, o princípio que eu digo que é o supra-princípio fundamental, que é a dignidade da pessoa humana. Ela precisa ser respeitada. E aqui a gente encerra essa apresentação com a esperança. E vamos acompanhar, sim. Vamos acompanhar e dar continuidade a esse trabalho, acompanhar como a NR1 está sendo eficaz. E esperamos que as empresas entendam que não somos só matrícula, somos seres humanos. E eu queria agradecer e quebrar um pouco o protocolo, doutora Doutora Gil, perdão. Agradecer também a oportunidade de estar aqui. Estou muito honrada em compartilhar essa minha vivência enquanto enfermeira que sou e futura jurista. E dizer também, eu acredito que o professor Diego se encontra aqui no auditório, e agradecer a ele esse incentivo e agradecer à Unifafire esse acolhimento a nós estudantes da Uninasal. Somos todos futuros juristas. Muito obrigada pela oportunidade. Boa tarde a todos. Me chamo Carolina Oliveira dos Santos. Sou graduanda em Direito pela Unicap e apresento hoje o trabalho intitulado A Captura do Tempo Humano pelo Trabalho, Limites Biopsicossociais dos Trabalhadores frente à Jornada Laboral Contemporânea, que foi desenvolvido conjuntamente com o professor Dr. Fábio Túlio Barroso, também da Católica. A motivação para investigar esse tema partiu da percepção de que a limitação da jornada de trabalho, que é uma conquista histórica do direito do trabalho, pode estar sendo esvaziada pelas novas formas de organização produtiva do capitalismo contemporâneo. A consolidação das leis do trabalho, a CLT, prevê a jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Mas a pergunta dessa pesquisa é: a limitação formal estipulada pela lei ainda é suficiente para proteger a saúde e a subjetividade dos trabalhadores? As transformações produtivas das últimas décadas, marcadas pela intensificação do trabalho, pela conectividade permanente e pela diluição entre vida pessoal e profissional, nos fazem questionar a efetividade das normas protetivas tradicionais. O objetivo geral da pesquisa é examinar criticamente a estrutura contemporânea da jornada laboral a partir de uma perspectiva interdisciplinar, articulando direito do trabalho, sociologia do trabalho e psicodinâmica também do trabalho. Nossa hipótese é que a racionalidade produtiva contemporânea produz efeitos que extrapolam a duração formal da jornada, atingindo diretamente a saúde física, mental e social dos trabalhadores. Metodologicamente, essa pesquisa se trata de uma pesquisa qualitativa, exploratória, interdisciplinar, desenvolvida por meio de pesquisa bibliográfica e análise teórico-crítica. As principais referências são Karl Marx, para a centralidade do tempo na lógica da acumulação capitalista, Thompson, sobre a disciplina temporal no capitalismo industrial, Christophe de George, sobre os impactos psíquicos das exigências produtivas, e Byung-Chul Han, com a crítica à sociedade do desempenho. Além disso, também citei Hartmut Rosa sobre a aceleração social. O primeiro resultado relevante é que a discussão sobre jornada não pode ser reduzida à contagem de horas. As formas contemporâneas de gestão temporal operam por mecanismos que vão além do horário registrado. Cobranças de desempenho, metas internalizadas e conectividade permanente são formas de prolongamento da disponibilidade laboral que não aparecem no controle formal de ponto. O segundo resultado é a identificação do que o professor Barroso, meu orientador, nomeia como subordinação virtual, conceito que explica como os meios eletrônicos e digitais estendem o controle do empregador além do espaço e do horários formais de trabalho. Isso significa que, mesmo após o término da jornada oficial, o trabalhador permanece psicologicamente disponível para quem o contrata, o que compromete os períodos de descanso e recuperação.
O terceiro resultado diz respeito aos impactos psicossociais. A partir de George e Han, verificamos que a intensificação do trabalho fragiliza os espaços de descanso, convivência social e vida privada, produzindo sofrimento psíquico e adoecimento. A pesquisa também identificou que esses efeitos, se aprofundam para as mulheres trabalhadoras, em razão da sobreposição entre trabalho produtivo e trabalho reprodutivo, o chamado trabalho invisível, doméstico e de cuidado. O quarto resultado aponta para a tensão entre a proteção jurídica formal e as novas dinâmicas produtivas. As normas trabalhistas sobre duração do trabalho, embora fundamentais, foram concebidas para um modelo industrial que não contemplava e nem previa a ubiquidade digital e a gestão por subjetividade da nossa era. Isso coloca em xeque a efetividade dos direitos fundamentais sociais do trabalho e exige uma releitura crítica de proteção à saúde laboral. Em conclusão, a pesquisa demonstra que proteger a jornada de trabalho, hoje, exige ir além da limitação formal de horas. A lei, então, se mostra relativamente insuficiente. É preciso incorporar debates sobre saúde mental, descanso efetivo e dignidade humana como dimensões indissociáveis do tempo de trabalho. Essa discussão ganha atualidade com o debate em torno do fim da escala 6x1 e da tramitação da PEC 148/2015, que coloca o Brasil diante da necessidade urgente de repensar os limites do tempo humano dedicado ao trabalho. O tempo de trabalho não é apenas uma questão econômica, é também uma questão de existência, saúde e dignidade. Obrigada a todos e aproveitem. Boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Júlio César Ramos da Silva, eu sou aluno da Universidade Católica de Pernambuco e fiz esse trabalho em coautoria com o professor e doutor Fábio Túlio Barroso, professor docente da Universidade Católica de Pernambuco. E o tema dele seria a remodelação da temporalidade laboral diante do capitalismo de plataforma. Bom, esse trabalho ele visa falar mormente sobre a remodelação da temporalidade laboral com o advento das plataformas digitais, com a quebra da jornada de trabalho legal que nós temos com o advento da CLT e as jornadas exaustivas que os trabalhadores se submetem para garantir sua subsistência. O desenvolvimento das forças produtivas, bem como a transição para uma acumulação flexível a partir da crise dos modelos clássicos das últimas décadas, ensejaram profundas transformações no mundo do trabalho. Na sociedade contemporânea, o ponto de interseção entre o neoliberalismo e a Revolução 4.0 ou a era digital, a era da tecnologia, se consolidou com o que os sociólogos definem como o capitalismo de plataforma, ou mesmo a uberização. Se trata de um modelo em que, sob uma roupagem ideológica que alicerça mormente um conceito de empreendedorismo e uma falsa autonomia do trabalhador, opera uma vasta desestruturação dos direitos laborais deste empregado, na verdade não empregado, do trabalhador, que tem o seu vínculo empregatício negado. Desde os primórdios do capitalismo, o tempo sempre teve sua especial relevância, sendo inclusive central na disputa entre o capital e o trabalho. Em sua obra clássica, O Capital, Marx demonstrou que a jornada de trabalho está longe de perfazer uma grandeza constante e que, naturalmente, ela acaba variando ao longo dos anos, em constante tensão entre os limites físicos do trabalhador assalariado e o apetite voraz do capital pela extração do mais-valor. Contudo, no que tange às plataformas digitais como a Uber, a Rappi, 99 Food, a própria delimitação do que efetivamente se constituiria o tempo de trabalho e um tempo de não trabalho acaba entrando em colapso. A ausência de um mecanismo claro de interrupção da jornada de trabalho nos aplicativos imposta pelas empresas, normalmente as Big Techs, engendra uma clara ruptura entre a demarcação espacial e temporal do que era característica clara nas fábricas clássicas, inclusive na modernidade. Diante desse cenário, a presente pesquisa analisa como se operam as novas formas de jornada de trabalho sobre o domínio férreo do algoritmo, através de uma extensa pesquisa bibliográfica em obras clássicas da economia política e estudos contemporâneos da sociologia do trabalho. Este resumo visa responder o seguinte questionamento:
De que forma as plataformas subvertem os sistemas de tempo no capitalismo para maximizar a extração de mais valor e quais os impactos dessa reestruturação na vida e na saúde da classe trabalhadora como um todo. A jornada de trabalho padronizada, ela representou, pelo menos na época, uma clara conquista histórica do movimento operário contra a expropriação desenfreada do capital sob a força de trabalho. Entretanto, o atual arranjo produtivo promove uma verdadeira implosão de todos os limites da expropriação absoluta da força de trabalho. Segundo Abílio, o fenômeno da uberização é o que consolida o que chamamos da transformação de um trabalhador que, com a CLT, era formalizado em um trabalhador just in time, um conceito que define uma grande massa de trabalhadores que se coloca à permanente disposição das Big Techs, mas que somente é acionada e remunerada exclusivamente no momento exato em que essa demanda ela é solicitada pelo mercado. Nessa dinâmica, as plataformas acabam pagando o trabalhador somente pelo momento específico em que ele é demandado pela empresa ou pelo aplicativo, ignorando completamente as horas que ele passa logado na plataforma, aguardando, por exemplo, uma chamada para uma corrida de Uber, uma chamada de entrega, uma rota de entrega, né? E muitas vezes não leva em consideração também a movimentação desse trabalhador entre zonas mais e menos pagas. Isso excluindo também os tempos ociosos e todo o custo necessário para a realização dessa atividade econômica. E acaba passando todo esse ônus para a classe trabalhadora, em um movimento que a empresa se isenta de qualquer responsabilidade do tempo ocioso que outrora foi garantido pela Constituição e pela consolidação das leis de trabalhos. Há de se falar que, para o capital, a ausência de uma jornada é altamente lucrativa. Conforme leciona Antunes, a transfiguração do trabalhador em empreendedor permite a disseminação de contratos intermitentes e ocupações regidas pelo que no Reino Unido conhece-se como contrato de 0 hora. E nessa modalidade os trabalhadores se encontram subordinados de maneira orgânica e estrutural, mas não possuem qualquer garantia de um mínimo de horas de trabalho e, consequentemente, uma renda mínima que possa garantir a sua subsistência. O prolongamento indefinido e incerto da disponibilidade da força de trabalho se alinha com o que é conceituado como capitalismo de 24/7, de Crady. Trata-se de um estágio do desenvolvimento do capitalismo em que ele se caracteriza pelo funcionamento ininterrupto dos mercados, em que o planeta acaba sendo repensado como um local de trabalho ininterrupto ou então um shopping center de escolhas, tarefas, seleções, digressões infinitas e que permanece aberto a toda e qualquer hora. A insônia seria o estado no qual a produção e o consumo e o descarte ocorrem sem pausa, apressando a exaustão na vida e o esgotamento dos recursos. A jornada de trabalho perde suas fronteiras naturais e avança sobre as noites, os finais de semana, os feriados, impondo uma porosidade onde o tempo de vida acaba se fundindo com o tempo produtivo e, consequentemente, se confundindo. Uma vez ausente a jornada de trabalho delimitada com a qual a sociedade se habituou, é indispensável um meio para que esta falta de delimitação laboral se converta em lucratividade contínua, motivo pelo qual as plataformas retomaram o aperfeiçoamento de um mecanismo de pagamento amplamente dissecado por Marx em O Capital, o salário por peça. Na uberização, o trabalhador ele não recebe pela hora de dedicação ou mesmo pelo ócio no emprego e esforço. Sua remuneração está intimamente ligada por cada tarefa concluída, por cada corrida feita. Marx já alertava que o salário por peça é uma forma mais adequada para que o modo de produção capitalista intensifique o trabalho, pois cria a ilusão de autonomia de que o trabalhador pode ditar o seu próprio ritmo, quando, na verdade, a necessidade de sobrevivência material atua como um chicote invisível, impelindo que o trabalhador acabe se autoexplorando, embora o algoritmo e a máquina não faça isso diretamente. As taxas que são normalmente muito flutuantes e independem de horário, local, sempre ditadas pelo algoritmo, acabam fazendo com que o trabalhador precise trabalhar turnos exaustivos, jornadas exaustivas de muitas vezes mais de 10 horas para conseguir um mínimo para se manter. E a exigência material sobre o trabalhador se soma a um aparato tecnológico de rígido controle temporal. O pesquisador Woodcock
ao analisar o funcionamento da plataforma Deliveroo, utiliza a expressão panóptico algoritmo para definir o gerenciamento do trabalhador via GPS software. A única flexibilidade realmente existente é a que resulta na contratação do entregador por aplicativo, pois na execução do serviço ela é milimetricamente espremida. O algoritmo faz o que nenhum outro gerenciamento humano conseguiria fazer. Ele cronometra o tempo exato do aceite, o deslocamento até o restaurante, a espera no local e a rota até o cliente. Qualquer tipo de desvio, atraso ou recusa excessiva de chamadas resulta em uma punição para o entregador que muitas vezes é unilateral. Ele, por vezes, receberá menos chamadas, ou então apenas as corridas que são rejeitadas por outros empregadores, aquelas consideradas corridas ruins, podem até resultar em um bloqueio unilateral de sua conta, sem qualquer outro tipo de explicação. A tecnologia, portanto, faz com que o trabalhador se submeta a uma subsunção virtual. Embora o discurso corporativo seja de que existe uma autonomia temporal, a gestão acaba enganando os trabalhadores por meio de um sistema de gamificação. Metas, bonificações, dinâmicas e ameaças de bloqueio são arquitetadas por um código de programação para induzir o trabalhador a permanecer logado nos momentos de pico, de modo que essa autonomia acaba se esvaindo. Observa-se, portanto, uma síntese em que o capitalismo, de uma forma aliada à mais-valia relativa, há um mero prolongamento físico da jornada de trabalho, bem como o aumento de sua intensidade. Longe da liberdade do sujeito, do peso do trabalho, a tecnologia digital vem operando na atualidade como uma máquina de controle e intensificação do tempo produtivo. E o direito do trabalho contemporâneo enfrenta um cenário de intensas transformações frente à desregulamentação trazida pela reforma trabalhista de 2017 e a rápida introdução de novas tecnologias, como a inteligência artificial e o machine learning. Diferindo da automação clássica, as novas tecnologias se apresentam por meio de complexos sistemas algorítmicos e vasta coleta de dados para gerenciar os comportamentos, metas e até mesmo a produtividade. Essa engenharia algorítmica deu origem ao que chamamos de zona cinzenta no direito do trabalho brasileiro, especialmente no chamado capitalismo de plataformas. Os oligopólios digitais acabam aumentando a autonomia temporal do labor de seus trabalhadores, o que em tese deveria descaracterizar a subordinação prevista no artigo 3º da Consolidação das Leis de Trabalho do Brasil. Ignora-se, então, a imposição de metas pelo algoritmo e pela dependência econômica. Eles acabam forçando jornadas abusivas que fogem completamente do controle suposto autônomo. O artigo 6º e parágrafo único da CLT, que equipara os meios telemáticos de supervisão ao comando direto, é frequentemente negligenciado nas instâncias judiciais, como afirma o próprio professor Fábio Túlio Barroso. E em resposta a essa degradação de tempo e até mesmo da vida, surgiram os meios de resistências modernas, a paralisação dos motoristas e o movimento conhecido no Brasil como o break dos apps em 2020, demonstraram um claro limite dessa classe e um intuito de lutar contra o sistema de pagamento por taxas irrisórias e contra os bloqueios. E é fundamental uma luta pelo direito de ter o controle sobre o próprio tempo e sobre a sua própria sobrevivência. Boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de agradecer a todos pela oportunidade de poder apresentar sobre um tema tão latente ainda, né, com relação ao direito do trabalho e principalmente trazer à baila todas essas questões em um congresso de grande relevância, que é o Congresso de Direito Internacional do Direito do Trabalho. O meu tema é o seguinte: modernização ou supressão de direitos trabalhistas. Uma análise do negociado sobre o legislado, introduzida pela reforma de 2017, em tempos de movimento sindical enfraquecido. Bem, esse tema, muito embora a reforma tenha ocorrido em 2017, é um tema ainda muito latente, porque nós ainda sofremos, principalmente agora, nós estamos sofrendo muito dessa reforma, né, no que tange ao negociado sobre o legislado, que foi ali introduzido nos artigos 611-A e 611-B da CLT. E como a gente sabe, a gente teve diversas reformas, tanto no âmbito do direito individual do trabalho, como também no direito coletivo do trabalho.
A minha pesquisa, ela se concentra principalmente a respeito do direito coletivo do trabalho, que traz essas perspectivas, né, do negociado sobre o legislado, e também sobre o movimento sindical, que perdeu muito a sua força, que perdeu muito, né, a sua representação com a reforma trabalhista. Bem, o negociado sobre o legislado, bem como o que eu acabei de falar a respeito dos movimentos sindicais, ele advém de um momento político e econômico muito devasado, né? A gente estava ali num período de impeachment de Dilma, né? E a gente estava ali, sobreveio ali o governo de Michel Temer, e a gente tinha um período econômico e social extremamente devasado, uma taxa de desemprego muito alta. Então, adveio a reforma trabalhista sobre uma perspectiva de menos custo social e de modernização de direitos trabalhistas. E aí é que está o ponto. A gente teve uma modernização ou a gente teve uma supressão de direitos trabalhistas. E aí, né? Quando a gente olha para o rol do artigo 611-A, que é onde trata sobre o negociado, do negociado sobre o legislado, a gente vai ver, por exemplo, que tem temas extremamente sensíveis. Que temas são esses? Né? Intervalo entre a jornada, questões, né, da jornada de trabalho, questão ali da insalubridade. Isso é um ponto que eu gostaria muito de chamar a atenção, que é um tema extremamente sensível. A questão da insalubridade, que é um direito que pode ser negociado, ou seja, transacionado, e que ele vai ter sobreposição sobre a lei. Ou seja, o sindicato do empregador mais o sindicato do empregado, ele pode negociar em relação ao grau de insalubridade, bem como ao tempo em que aquele trabalhador pode passar, né, exposto àquele grau de insalubridade. E tudo isso sem o quê? Sem licença prévia. O artigo 611-A, em seu inciso 12, ele não condiciona essa exposição a um parecer técnico. E isso é um problema, e Maurício Delgado, né, após a reforma trabalhista, ele já trouxe essa crítica, que a gente não pode negociar direitos sem a revelia de pareceres técnicos, porque isso afronta totalmente uma lógica social e humanista. Então, a questão da insalubridade, quando a gente olha, por exemplo, a questão da insalubridade de agentes químicos, né, o benzeno, o amianto, por exemplo, a exposição a esses compostos, por exemplo, eles têm um alto teor cancerígeno. Então, como é que o sindicato, que já vem perdendo a sua força, né, e que já não tinha competência, agora já não nem competência nem força, vai dispor, né, com o trabalhador sobre essa questão? Como é que a gente tem uma disposição, né, de direitos dessa forma tão sensível? Então, a gente vê que o trabalhador ele está totalmente prejudicado nessa relação, né? É uma relação totalmente desequilibrada e que, na verdade, suprime direitos, né? Afronta totalmente a saúde, né, no trabalho, a saúde do trabalhador, a dignidade da pessoa humana. Então, analogamente a isso, eu gostaria também de trazer a perspectiva do movimento sindical. Por quê? Porque o movimento sindical, na reforma trabalhista, ele antes tinha, né, até a reforma trabalhista tinha a natureza de imposto sindical, ou seja, ele era obrigatório. Isso significa dizer que não precisava de autorização prévia e expressa do trabalhador. O que ocorreu agora na reforma trabalhista de 2017 é que o legislador ele transformou a antiga contribuição sindical a autorização prévia e expressa do trabalhador. Resultado, de acordo com o Ministério do Trabalho, a gente teve uma queda ali dos sindicatos, em toda a organização sindical, né? Seja na confederação, seja nos sindicatos, né? Seja nas federações, em todas as organizações sindicais, teve uma queda de mais de 90% das receitas. Então, como é que o sindicato ele vai ter poder de barganha, vai ter como fiscalizar as normas trabalhistas de proteção ao obreiro?
Então, é muito importante que a gente debata sobre isso e a gente traga essa perspectiva de que a reforma trabalhista ela está suprimindo o direito, ela está desprotegendo os trabalhadores em prol de uma modernização que ela não vem acontecendo. Então, qual é a intenção do legislador ao trazer essas perspectivas e olvidar questões tão importantes? Por exemplo, questões importantes que não foram, que não sobreviveram na reforma trabalhista, por exemplo. A gente está vivendo em um processo que a gente chama de, por alguns autores, de quarta revolução industrial. Então, a gente tem um advento aí da inteligência artificial, a gente tem, né, o avanço da tecnologia e o mercado de trabalho cada vez mais exigindo qualificação. Então, a gente não tem nenhuma proteção, nada referente a isso, né? Protegendo o obreiro, tendo em vista que vai existir, que já, na verdade, está ocorrendo a extinção de muitos trabalhos, né? Muitos obreiros, né, ficando desprotegidos. E qual vai ser o futuro dessas pessoas? Então, que tipo de modernização é essa? Entendeu? Então, a parte final, né, das minhas considerações, eu trouxe como conclusão, né, de que essas reformas, na verdade, elas não implicaram numa modernização de forma alguma, mas, sobretudo, numa supressão, porque ela deixou, né, na verdade, ela olvidou questões importantes como essas, né, da revolução tecnológica e piorou um cenário, né, de desequilíbrio que já ocorria nas relações trabalhistas, né, como o 13º, se torna muito mais gravoso para o trabalhador, né? Então, são essas perspectivas que a gente precisa trazer, né? E são debates ainda muito latentes que a gente precisa trazer à baila, né? E discutir e ver toda essa ótica, ver o que, né, nós, né, enquanto operadores de direito, podemos estar discutindo, estar debatendo acerca do assunto. Só para finalizar, né, para demonstrar também o meu método de pesquisa, eu utilizei o método de pesquisa bibliográfico e também o método bibliográfico, né, e aí que sintetiza, né, literaturas já existentes, dados já existentes, né? Então, esses dados, eles já tinham sido coletados por outras pessoas, então eu aprofundei a temática, a discussão, né, as críticas a partir de dados já existentes no Ministério do Trabalho, né, também por outros autores, como eu citei o Maurício Delgado, e por fim sintetizei para a gente trazer essa crítica, né, e esse debate que se torna, como eu falei, muito latente, muito importante ainda nos dias odiernos. Fico aqui os meus agradecimentos, né? Fico muito agradecida mais uma vez pela oportunidade e estou à disposição para qualquer esclarecimento. Boa noite. O tema escolhido foi a invisibilidade de mulheres com deficiência no mercado de trabalho, uma análise interseccional à luz dos ODS 5, 8 e 10. O presente resumo, ele tem por investigação a invisibilidade das mulheres com deficiência e por objetivo analisar o impacto dessa invisibilidade no cumprimento da Agenda 2030 sob a ótica dos ODS 5, que trata da igualdade de gênero, 8, trabalho decente e 10, redução das desigualdades. A pesquisa aborda como sobreposição de marcadores sociais, gênero e deficiência. Cria uma zona de exclusão que desafia a efetividade das garantias constitucionais de igualdade e dignidade, que as políticas de universalidade não alcançam. Metodologia utilizada é de pesquisa analítico-descritiva, baseada em revisão bibliográfica e nos dados do relatório anual 2025 do Ministério da Mulher. Quanto à fundamentação teórica, ela aborda a interseccionalidade, sexismo e capacitismo, e traz o marco legal e o paradigma social.
Sobre a interseccionalidade, com base nas pesquisas das autoras Kimberlé Kreschel e Carla Acotirene, elas apresentam como a interação dinâmica entre sexismo e capacitismo gera marginalização específica, frequentemente negligenciada pelo sistema jurídico, e a invisibilidade que essas mulheres estão expostas, ou seja, as encruzilhadas das opressões, quando são socialmente estigmatizadas como incapazes, né, e o que impede sua inserção formal do trabalho. O marco legal e o paradigma social está fundamentado pela Lei Brasileira de Inclusão, 13.146 de 2015, que se destaca pela consolidação do modelo social e entende a deficiência como resultado de barreiras sociais e não apenas uma limitação biológica ou incapacidade inerente ao indivíduo. A Lei de Cotas, 82.13 de 91, que prevê a reserva de 2 a 5% de vagas de ocupação nas empresas, mas há uma falha na aplicação, pois mulheres são frequentemente preteridas em relação aos homens, e essa deficiência, nessa deficiência com o preenchimento dessas cotas, que mantém essa invisibilidade feminina. A Lei de Igualdade Salarial, 14.611 de 2023, que é de relevante importância para a equidade salarial, para a equidade salarial de gênero, mas sua eficácia material depende de uma fiscalização com recorte interseccional, o que não vem ocorrendo satisfatoriamente. Sobre a análise de dados e realidade social, fizemos uma análise estatística ainda sobre sexismo e capacitismo de mulheres com deficiência e percebe-se que há barreiras educacionais, pois a taxa de alfabetização desse grupo é de 81,7%, uma defasagem de 14,6 pontos percentuais em relação às mulheres sem deficiência. Isso aponta para a exclusão laboral, onde a ocupação dessas mulheres é de apenas 22,4%, evidenciando que o capacitismo estrutural opera desde o acesso à educação até a contratação. E ainda perpassa pela barreira do cuidado, visto que 96,1% das pessoas fora da força de trabalho, por motivos de cuidados domésticos, são mulheres, o que para mulheres com deficiência reforça o estigma de recebedora de cuidados, em vez de profissional com autonomia. Frisa-se que esses dados aqui apresentados são do relatório anual 2025 do Ministério da Mulher. Conclui-se, portanto, que a invisibilidade exige respostas transversais, porque a igualdade material só será alcançada se o direito for integrado à cultura organizacional. Percebe-se que há uma necessidade de sensibilização de lideranças, implementação de desenhos universais de trabalho e uma fiscalização da Lei de Igualdade Salarial que viabilize as especificidades desse grupo. E propõe-se refletir que essas ações são fundamentais para o cumprimento da Agenda 2030 e para garantir que as carreiras sejam pautadas pela competência, neutralizando assim quaisquer preconceitos funcionais.